Mais um trabalhinho que eu fiz no Canva. Opa, não falei oi primeiro. Oi, oi. Esse aqui é de português. E como vocês já podem ver, variações linguísticas. E a minha matéria preferida é português. Então, esse foi um trabalho. Não vou dizer que é o que eu mais gostei, mas tá na minha lista dos que eu mais gostei. E também eu queria deixar toda essa vibe fofinho, né? Rosa, azul, que é as cores que eu mais gosto. Então, sociocultural e diafásica. Ah, tá até meu nome aí, né? Então, vamos lá. Diafásica. Se diferencia de um estilo de expressão ou situação de comunicação, sendo variações de um grupo social para o outro. Nem sempre é o modo que escrevemos, conforme as variações situacionais, a situação ou contexto. Atenção, não significa que é errado ou certo. Atenção, você não precisa ser formal em todos os contextos. Né? Sempre tem aquela conversa, né? Formal e informal. A gente sabe que não existe isso de errado ou certo na língua, por mais que haja sim isso. Tem situações, igual eu falei aqui, conforme situações, a gente não vai falar chique, né? Quando a gente tá lá com amigos, com pessoas que a gente tem intimidade. Então, tudo tem uma ocasião. Então, no informal, contexto comunicativo, por meio da fala. Então, a gente pode escrever de uma forma e falar de outra, né? Tipo, está. A gente fala logo, abrevia e fala tô. E essas coisinhas. Não corresponde com as regras da norma padrão. É um modo de falar mais íntimo, com gírias e abreviações, utilizada com amigos e parentes. Então, eu coloquei aqui um exemplo, escolhendo informal. Então, aqui vemos essa tirinha da turma da Mônica que a linguagem utilizada entre eles é informal, pois são usadas gírias e não um contexto que exige formalidade. Exatamente. Aí, qual é, tipo assim, maneiro, né? A gente não vai escrever assim e não vai falar com qualquer pessoa dessa forma. Outra aqui, ó, eu falei, eu tô sonhando, é isso? Gente, que bege. E até você pode ver que aqui foi escrito gente errado, né? Mas é proposital. Então, ó, nessa outra tirinha, Cascaia e Margarida da turma da Mônica, jovens estão espantados diante de uma situação e a expressão como gente, tô bege, tô, né? Diafásica. No formal, linguagem prestigiada e culta, de modo que escrevemos e conforme o padrão, em situações que exigem seriedade com autoridades, caracterizada pela obediência às convenções gramáticas. Então, vou colocar aqui exemplos. Coloquei essa carta que eu achei muito bonitinha. Querida prima Verônica, estou com muita saudade de você. Como estão suas férias? Aí tá falando aqui o resto, né? Passamos o final de semana, blá blá blá. Nessa carta, por mais que seja para um parente, tem a formalidade, né? E não é escrita do modo que falamos, oral. Né? Ela escreve assim bonitinho, o jeitinho certo. Em documentos, reuniões, demandas de atividade, concursos, etc., é correto usar essa linguagem e deve fazê-lo. Indo mais fundo, as relações que você tem e cultura definem seu modo de falar. Por exemplo, no próprio Brasil, pessoas do Nordeste falam diferente do Sudeste. Gírias usadas por surfistas diferem de gírias usadas por pessoas que moram nas favelas. Sociocultural. Aspectos culturais e sociais de um determinado grupo, situação ou realidade. Contribui para caracterizar as classes e os grupos da sociedade, sendo uma forma de organizá-la em que há interação entre pessoas e ambiente, como religião, pensamento, criação, de sistemas educativos, comportamentos e etc. Cultura e social, conjunto de escolhas pessoais que determinam um grupo, como religião, tradição, modo de falar, de viver, danças culinárias, hábitos, etc. Já social em relação a uma comunidade e uma sociedade humana, um indivíduo como a convivência. Então é isso, o trabalho ficou assim e eu gosto muito dele.